saudar a todos, a todas as companheiras, companheiros da CTB, parabenizar por essa iniciativa, que é muito importante nesse momento, porque nós estamos aí tentando descortinar novos horizontes para o Brasil, né? Um país devastado, um país destruído, assolado pelo fascismo, em que o processo civilizatório em nosso país retrocedeu há gerações. Então, nós temos uma tarefa grandiosa, né, em conjunto, coletiva, solidária, de reconstruir o Brasil, de reconstruir o nosso país. Eu quero saudar calorosamente a mesa, aqui a minha querida amiga, companheira Luciana Santos, com quem ombreei em lutas gloriosas umas, inglórias outras, lá na Câmara dos Deputados, mas sempre com muita honra, né? Sempre com muita combatividade. A Luciana é uma das grandes parlamentares, né, desse país, e é com muita satisfação que eu reencontro depois de tanto tempo, Luciana. É muito bacana estar aqui com você. A Celina, o Bira, o Márcio e a nossa querida, prezada deputada Marta Rocha, né, que tanto abrilhanta a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, eu ouvi aqui falas brilhantes, precisas, profundas, né, acerca do quadro hoje desenhado no país, e eu vou segmentar a minha intervenção, vou tentar aqui me ater ao tema do debate de hoje, né? A questão do trabalho, das relações do trabalho, as perspectivas, né, que nós temos em relação a isso e jungir isso ao processo eleitoral, né, de 2022. Eu estava lá na Câmara, eu estava exercendo o mandato lá na época da reforma trabalhista. A Luciana estava lá. Eu não sei, eu não me lembro se ela fez parte, mas eu integrei a comissão especial, não é, que abordou o substitutivo que posteriormente virou lei, né, e que se convencionou chamar de reforma trabalhista. E eu me lembro lá nos debates, eu sou de origem, a minha especialidade no direito é direito do trabalho, eu sou advogado trabalhista, comecei, inclusive, minha atividade profissional, minhas atividades profissionais em sindicatos de trabalhadores, né? Então, eu tenho alguma vinculação com o mundo do trabalho. E, naqueles debates, era algo estarrecedor, porque tudo aquilo que eu tinha absorvido como dogma, né? Tinha absorvido como princípios que deveriam reger e que regiam as relações de trabalho aqui no Brasil, aquilo sendo desconstruindo, virando pó naquela comissão. E era impressionante. Por exemplo, uma das questões que é cara ao direito do trabalho, né, é o reconhecimento da desigualdade, né, das relações de trabalho. Nós não podemos tratar igualmente pessoas desiguais. O princípio da igualdade trata igualmente, né, pessoas iguais e trata desigualmente pessoas desiguais. Então, uma das conquistas dos trabalhadores em todo o mundo foi fazer reconhecer, no plano da institucionalidade, no plano dos parlamentos, no plano do processo legislativo, reconhecer essa desigualdade, né? Há uma parte que é a detentora dos meios de produção, os empregadores, que é a parte mais forte, que é a parte que pode ditar como as relações de trabalho podem e devem se desenvolver, e a parte chamada entre nós de hipossuficientes, que são os trabalhadores, né? Se nós não reconhecermos essa desigualdade, nós vamos viver sempre na esfera do capitalismo selvagem, como já vivemos aqui no Brasil, e como estamos voltando depois da reforma trabalhista. Antes da CLT,
a regência das relações de trabalho se dá pelo Código Civil. É como se fosse uma locação de apartamento, deputado. Não? Então, a CLT, a consolidação das leis do trabalho, eu peço aqui, se eu estiver equivocado, se tiver algum estudioso presente que me corrija, mas acho que foi o primeiro diploma legal do capitalismo regulatório. E nós temos que, em retrospectiva, entender aquele contexto da década de 40. Né? A CLT ela foi outorgada, a CLT não é lei, ela é decreto-lei. Ela foi outorgada em 1943, né? Em plena Segunda Guerra Mundial, mas num momento em que o socialismo, a União Soviética, gozavam de grande prestígio em todo o mundo. E as classes dominantes tinham uma perspectiva de conter a revolução, seja com a repressão, mas seja também fazendo determinadas concessões para que o discurso do socialismo, o avanço do socialismo no mundo não acontecesse aqui. Era conter a revolução, era para salvar o capitalismo. Mas, de qualquer maneira, nós temos que reconhecer que a CLT foi um instrumento normativo muito importante, avançado, avançadíssimo para aquela época, avançadíssimo, né, porque incorporou todos esses princípios do direito do trabalho numa lei. E o presidente Getúlio Vargas falava, por que não se mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional e seria mais democrático, né? Um debate coletivo e que virasse lei? Ele falou, rapaz, se eu mando isso para o Congresso Nacional, eu não ia aprovar nem 2 artigos, porque o Congresso Nacional sempre foi reacionário. Então, o presidente, habilmente, né, como era do seu perfil, e sagazmente ele fez por decreto-lei. De fato, não é a melhor forma, mas era a forma mais adequada para aquele momento, né? Porque ele precisava aprovar. É claro que a CLT, o Brasil, naquela época, a população rural era muito maior que a população urbana, né? Os trabalhadores urbanos eram minoria, absoluta minoria naquela época. Então, a CLT ela beneficiou, naquele momento, poucos trabalhadores. Mas o que é importante? Ela estabeleceu uma série de princípios, ela construiu a cidadania da classe trabalhadora, né? Que, eu repito, até o advento da CLT, vivia numa situação de capitalismo selvagem, de superexploração da força de trabalho, de mais-valia absoluta, né? E a CLT veio para mitigar isso. É claro que Getúlio também temia que se instaurasse aqui um processo revolucionário, mas, ao mesmo tempo, ele tinha certos compromissos com a classe trabalhadora. Isso tem que ser reconhecido e isso está estampado lá na consolidação das leis do trabalho. Então, eu vi todos esses princípios serem subvertidos naquela comissão, né? Eu vi aqueles deputados falando, Luciana, não, o empresariado é a parte mais oprimida das relações de trabalho, né? Era inacreditável, eu não estou brincando, não, era inacreditável, né? A justiça do trabalho, né? Os juízes do trabalho protegem os trabalhadores, né? Os patrões já entram, quando tem que litigar na justiça do trabalho, já entram derrotados. Eles estavam, na verdade, desvirtuando o princípio protetor que deve reger as relações de trabalho, ou seja, proteger a parte mais fraca da contratação. Então, eles subvertiam. Aliás, uma das características do fascismo, né, é ressignificar a semântica, é ressignificar os vocábulos, né? Eles dão sentido diferente, né, contrário àquilo que, na verdade, aquela enunciação vocabular está querendo desenhar, está querendo, né, significar. E a gente assistia aquilo, assistia não, a gente ia para o pau lá, não é? Mas era algo de fato estarrecedor. E ali eu fui começando a perceber que, de fato, o ultraneoliberalismo começava, já havia acontecido o golpe que tirou a presidenta Dilma da presidência,
e ali vinha a complementação, ali vinha a agenda econômica e social para amparar o processo golpista, dar suporte ao processo golpista, dar substância ao processo golpista que se consumou em 2016 e que levou à eleição de Bolsonaro, ao advento do bolsonarismo, ao advento do fascismo aqui no Brasil, com esse retrocesso, né, que nós estamos vendo. E a reforma trabalhista foi um dos pontos fundamentais nesse sentido. Aquilo que era regra na contratação de trabalho, nas relações de trabalho, né, qual era a regra? Qual era a regra geral? A contratação por prazo indeterminado. Essa era a regra. A contratação temporária era a exceção. Embora eu reconheça que, ao longo do tempo, essas formas espúrias de contratação temporária foram ganhando força, foram ganhando espaço no mundo do trabalho, no mundo das relações de trabalho. Mas, de qualquer maneira, era ainda uma excepcionalidade. Com a reforma trabalhista, inverteu-se. Hoje, o que nós temos, a regra, aquilo que se incentiva, é o trabalho temporário. E a contratação por prazo indeterminado, a contratação que traz não só emprego, mas traz direitos, traz segurança, uma segurança mínima nas relações de trabalho, isso virou exceção. E eu me lembro de outras coisas que eles diziam lá, aqueles deputados e aquelas deputadas. Vem cá, pô, vocês querem tudo, vocês querem emprego, querem direitos, ou é uma coisa ou outra. Mas era. Se vocês pegarem as gravações ali dos debates, os vídeos daqueles debates, vocês vão ver gente falando isso. E é exatamente o que acontece hoje, né? O que nós vemos hoje é precarização, o que nós vemos hoje é a desvalorização do trabalho, o que nós vemos hoje é o desvalor do trabalho, aquela centralidade, né, do trabalho na construção da sociabilidade, do trabalho como sustento da família, tudo isso hoje está ruindo por terra. E, pessoal, isto, de uma certa forma, determinadas categorias de trabalhadores absorveram essa ideologia. É inacreditável. Outro dia, eu assisti na rua um entreveiro, né? Tinha um vendedor, deputada, de sorvete, começou a sentar o pau no presidente Lula, né? Incorporando esse discurso que tudo de mal que acontece no Brasil, a herança, né, do petismo, do lulismo, do dilmismo, sei lá do quê. E ele foi rebatido. Rapaz, você está aí, rapaz, de sol a sol, explorado, vendendo, talvez você não tenha nem condições de comprar comida aí para a tua família, e você falando esse tipo de besteira, que isso, você está ficando maluco? E outro falou, rapaz, e falou, você está se comportando como escravo. Aí ele rebateu, escravo é você, eu não tenho patrão, eu não tenho que prestar satisfação a ninguém, e eu sou livre, né? Então, essa história do autoemprego, do empreendedorismo, né? Isto em determinadas consciências, em determinados segmentos do mundo do trabalho, se consolidou. Eu já ouvi isso da boca de motorista de Uber também, né? E esse contingente de trabalhadores, ao contrário das categorias profissionais tradicionais, Márcio, você vê, os metalúrgicos, os comerciários, os ferroviários, têm uma memória, né? Cultivam a memória, cultivam tradições, né? Tem uma linha histórica que vem desde da criação das profissões. Isso não existe com esses trabalhadores. Eles sequer se relacionam, eles sequer têm uma perspectiva coletiva de construção de direitos. E nós temos que ver isso. Se nós estamos falando aqui de valorização do trabalho, se nós estamos tratando com a contemporaneidade das relações de trabalho, não vai bastar
fazer revisão da reforma trabalhista. Nós temos que entender que mundo do trabalho é esse. Está havendo uma reação em alguns países, já está na minha hora, né? Já estou terminando. De reação por parte desse contingente de trabalhadores em outros países, mas uma luta que tem se dado mais no poder judiciário e não no plano legislativo. Se não me engano, em países como a Alemanha e a Inglaterra, já a Justiça do Trabalho desses países está reconhecendo vínculo de emprego, porque vocês sabem que eles não têm vínculo de emprego, desses trabalhadores com esses aplicativos, né? Então, isso é interessante, é importante nós mapearmos isso. Agora, de qualquer maneira, impõe-se na agenda que nós queremos construir, e eu espero, com a vitória das forças progressistas, e particularmente, eu estou aqui representando o Partido dos Trabalhadores, eu não vou me eximir de dizer que vou fazer a campanha do presidente Lula e espero que o presidente Lula ganhe as eleições. Mas, independentemente disso, qualquer força progressista que queira governar o país tem que colocar na sua agenda a questão da reforma trabalhista e nós desconstruirmos, assim como eles fizeram com a CLT, nós desconstruirmos essa reforma. Nós temos que voltar a ter a perspectiva da contratação por prazo indeterminado, limitar as possibilidades de contratação temporária, acabar com essa terceirização selvagem, reconhecer o direito dos trabalhadores terceirizados aos benefícios da empresa que toma os serviços. Por exemplo, você terceiriza lá nos bancos, terceiriza lá um determinado segmento, Márcio, lá dos bancários. Esses trabalhadores terceirizados não fazem jus àquilo que é acordado coletivamente pelos sindicatos bancários. Nós vamos começar a diminuir essas contratações terceirizadas a partir do momento em que os trabalhadores terceirizados tiverem os mesmos direitos da empresa tomadora dos serviços, né? Nós temos que, de novo, repactuar a negociação coletiva. O que a reforma trabalhista fez? Acabou com a contribuição sindical, sem sequer ter criado um momento de transição. Então, sei lá, criar taxa negocial, porque aqui no Brasil, o Getúlio ele concebeu as categorias, né? A noção de categorias profissionais, categorias econômicas. Os sindicatos não representam tão somente seus filiados, eles representam a categoria. E a contribuição sindical, ela era o desconto um dia de trabalho, né? Revertendo para a construção material dos sindicatos, ela até, em algum nicho do sindicalismo, ela até eximiu os sindicatos da necessidade de fazer filiação, porque a contribuição sindical dava conta. Só que os não sindicalizados se beneficiavam da mesma maneira que os sindicalizados das convenções e dos acordos coletivos. Isso é injusto. Ora, o não filiado que não contribuía, né, diretamente para a construção do sindicato, só com a contribuição sindical, tá bom, mas só que agora não tem mais contribuição sindical e os não filiados continuam se beneficiando dos benefícios dos acordos coletivos. Nós temos que mexer na lei em relação a isso, criar taxa negocial que não necessite de autorização individual do trabalhador, que é isso que os patrões fazem, né? Tem que ter assinatura. E retomar com a ultratividade, que foi outra modificação que eles fizeram para desmontar os sindicatos. Ou seja, eles endurecem na negociação coletiva, não querem sentar para negociar e deixa perder a vigência o acordo anterior, né? Então, nós temos que retomar o princípio da ultratividade, ou seja, enquanto não houver a assinatura de um novo instrumento coletivo, um novo instrumento normativo, continua valendo a convenção anterior. Então, pessoal, eu acho que a classe trabalhadora, ela, do meu ponto de vista, precisa voltar a ter protagonismo na luta de classes aqui no Brasil.
precisa voltar a se organizar e ter dignidade na sua organização, porque a reforma trabalhista, também no mundo sindical, foi política de terra arrasada, e é este roteiro que nós vamos ter que seguir se ganharmos as eleições, né? A Espanha já começou a fazer, a nossa reforma, inclusive, se baseou na espanhola. O que a reforma lá na Espanha fez com o país foi desemprego, foi estatuir a indignidade nas relações de trabalho dos trabalhadores espanhóis, e, da mesma forma, aconteceu aqui. A reforma trabalhista trouxe desemprego, trouxe miséria, trouxe desalento, e nós temos que retomar os princípios, os antigos princípios que continuam atuais e necessários para a construção, reconstrução do direito do trabalho, do mundo do trabalho, mas prestando atenção que hoje o mundo do trabalho é muito mais complexo, muito mais intrincado do que era na época da CLT. Tá, pessoal? Então é isso aí. Obrigado pelo